Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. E somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Glória a Deus. Entrai pelas suas portas com ações de graça, e em seus atos com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e sua benignidade dura para sempre, e sua fidelidade de geração em geração. Ó Senhor, nós queremos aqui, Senhor, estamos aqui rendidos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, neste lugar. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, colocar diante de Ti, Senhor, todo esse lugar, Senhor, todo esse lugar, Senhor. A cada um desses irmãos que estão aqui, Senhor, todas essas famílias, Pai, todos, a cada um dos Teus filhos que está aqui, Senhor, para receber, Senhor, a Tua palavra. Pai, vem sobre nós. Nós Te pedimos, Pai, nós queremos, Pai, Te render graças, nós queremos Te render louvores. A Ti seja dado toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Pai, que possamos, Senhor, abrir nossos corações, Senhor, para o Teu ministrar, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos aqui, Senhor. Vem sobre esse lugar, Senhor. Age sobre esse lugar, Senhor. Ministra, Senhor, nossos corações. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E já Te pedindo, Pai, cancela, Senhor, anula, Pai. E afasta, Senhor, toda ação do inimigo sobre este lugar, Pai. Nós Te pedimos, Pai, e desde já Te agradecemos, porque sabemos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor já está aqui, Senhor, se manifestando em cada canto desse lugar. Vem sobre esse lugar, nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Manifesta a Tua glória, o Teu poder, Senhor, sobre todo este lugar. O Teu Espírito Santo está aqui, Senhor. O Teu Espírito Santo já está aqui, Senhor, fazendo a obra em cada um dos propósitos aqui desses Teus filhos e filhas, Pai. Renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor. Aquele que está, Senhor, cansado, renova, levanta, Senhor, aquele que está cansado, Pai. Em nome de Jesus, dá forças, Pai, ao aflito, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos, Pai, que vamos sair daqui, Senhor, renovados pela Tua mão, pela Tua direção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Boa noite. Aleluia. Vamos louvar a Deus, declarando a maravilhosa graça dele. Amém? Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa
Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Rei de justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Cante isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Cadê a igreja? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, glória a Deus. Sonhe a aplaude bem forte em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos continuar adorando ao nosso Deus, declarando que Ele é grande, declarando que Ele é poderoso, é o Senhor, e Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante a Ele, diga grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga, nós queremos, Senhor, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em espírito e em verdade te adoramos, diga isso a Ele. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Ele é o Rei.
nosso prazer é estar louvando o Teu nome, Pai. Não existe outro lugar, ou melhor, Senhor, não pode existir outro lugar que seja mais interessante, que seja mais importante estar, senão na Tua presença, senão na Tua casa, senão na Tua igreja, em meio à Tua igreja, em comunhão com os irmãos, obedecendo, assim como fala a Tua palavra, que nós devemos estar em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, adorando, com o único intuito, adorar e glorificar o Teu nome, todos juntos adorando o mesmo Deus, ao mesmo Rei. Oh Senhor amado, Tu é maravilhoso, Jesus. Tu não mudou, Senhor, Tu não muda, e eu sei que o Senhor nunca mudará, a Sua palavra nunca mudará, a Sua palavra é imutável, assim como o Senhor Deus. Tu és digno, Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, Tu és digno de tudo. Nada mais satisfaz minha alma
só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz a nossa alma, Senhor. Nenhum outro Deus, nem as coisas, nem as pessoas podem satisfazer as nossas almas, podem satisfazer o nosso coração. Nosso desejo é estar contigo, Senhor. Nós queremos que seja assim, ó Deus, que o nosso desejo em unidade seja sempre querer estar contigo, Pai. Acima de todas as coisas, em primeiro lugar, colocando sempre o Senhor em primeiro lugar. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos estar contigo, Jesus. Nós queremos não apenas cantar, Senhor, não adianta nós chegarmos aqui e cantarmos canções que trazem emoção, que trazem satisfação, muitas vezes para o nosso ego, para o nosso eu. Nós queremos apenas louvar o teu nome, apenas aprender a te adorar do jeito que é correto, do jeito que agrada o seu coração, Jesus. Oh Senhor, nós sabemos que todas as outras coisas vêm depois que nós começamos a colocar o Senhor em primeiro lugar. Não adianta nós cantarmos sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre que você vai vencer, que eu vou vencer, que você é vitorioso. Não adianta nós cantarmos tudo isso se nós não tivermos a certeza, a convicção dentro do nosso coração, que o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida primeiramente pertence a Jesus. Que a nossa adoração, a nossa canção, em primeiro lugar está no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós precisamos apenas colocar Ele em primeiro lugar. E as demais coisas são acrescentadas, as demais coisas chegam no tempo dEle, conforme a vontade dEle. Aleluia.
Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor de Deus. Exalta, exalta o nome dele. Fala o nome dele, chama por ele. Entrega a sua adoração neste momento. Santo, santo, santo és tu, Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Toma a direção. Só
continua com os seus olhos fechados. Esquece quem está do teu lado nessa noite. O anjo do Senhor está passando aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. O anjo do Senhor, o Senhor está passando aqui nessa noite. E só sente quem está conectado com os céus. Aleluia. Fecha os teus olhos, se conecte com o Senhor. Esquece o irmão que está do teu lado. Esquece o que você precisa fazer no dia de amanhã. Esquece os boletos, as contas. Entrega nas mãos do Senhor. O Senhor que vai fazer todas as coisas. Entrega o controle da tua vida na mão do Senhor. E Ele é quem vai fazer todas as coisas. Oh, chame anda rimanai, chame anda rimanai. Senhor, nós entronizamos o teu nome nesse lugar, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós ansiamos por muito mais de ti, Senhor. Oh, chame anda rimanai. Rasga os céus por esse lugar, nessa noite, Senhor. Oh, Senhor, vem, Senhor, sobre esse lugar. Vem sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Aleluia. Os reinos vêm clamando, seu nome assim está. Nome mutável como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos reivam, teu trono assim está. Teu nome imutável Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos vir aqui, Senhor, como um clube social para ver os nossos irmãos, mas nós queremos, Senhor, estar aqui com o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, tudo rendido a Ti nessa noite. Aleluia! Nós queremos, Senhor, sentir a manifestação da Tua presença, senão em vão é todo o nosso esforço para estarmos aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, oh, vai para o nosso coração, aí está aberto a tudo aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Aleluia! Oh,
Rasgar os céus apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Deus. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o sobrenatural. E na terra nós que somos aviva-nos, Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar
aleluia. Abra tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 6. 2 Coríntios 9, versículo 6. Aleluia. Glória, você continua adorando o nome do Senhor. Não saia desse ambiente, desse espírito que estava acontecendo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os seus frutos da sua justiça. No versículo 11: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aleluia. Então, como está escrito, que nós venhamos a ser gratos ao Senhor pelo que Ele já nos deu, e que nós venhamos a transbordar e semear na casa do Senhor, e lançar a nossa semente na casa do Senhor. Amém? Queria te convidar a fechar os teus olhos. Quero orar por você que vai dizimar, vai ofertar nessa noite. Senhor, quero orar, Senhor, pelos seus filhos, Senhor, que vão, os dizimistas e ofertantes da tua casa. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, Senhor, infinitamente mais do que os seus filhos estão dizimando e ofertando. Que o Senhor multiplique, que o Senhor prospere a sementeira de cada um, Senhor, nessa noite. E eu quero orar por aqueles que não têm, Senhor, hoje, Senhor, para ofertar e para dizimar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as portas, Senhor, de trabalho, de emprego. Que o Senhor venha, Senhor, a suprir, Senhor, as suas necessidades. Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que o Senhor venha estar, Senhor, abençoando ainda mais, Senhor, a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Ali atrás nós temos, então, ali o QR Code, para você que vai, né, dizimar e ofertar no aplicativo. Temos ali também o envelope de dízimo, de oferta. Temos também a chave Pix, né, quem precisar, chama o Felipe que ele passa, né, a chave Pix. E que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Irmãos, o irmão Paulo ministrar a palavra. A paz do Senhor Jesus, o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glórias ao Senhor. Irmãos, vamos orar pelas nossas crianças. Tem um rapaz que está nervoso aqui, falando de escolinha hoje, né? É isso? Vamos orar aqui pelas nossas crianças. Então venham cá, nossas crianças. Aí, ó. Isso, paz, tudo bem. A Sofia está vindo também para oração. Beijão, vai vir também? Orar por ti também? Vai orar por ti. Amém. Vamos orar então. Estende tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos as tuas bênçãos sobre as nossas crianças, no nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos, Pai, a vida de cada uma delas, que a tua palavra, Senhor, será semeada no coração delas através da pastora Daiane, Senhor.
venha gerar, Senhor, impacto no coração delas, venha gerar crescimento, venha gerar mudança, venha gerar entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Nós assim oramos, Pai, e abençoamos elas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos para a escolinha de criança. Tá. Chama aqui o irmão Paulo, e vamos orar também por ele. Olha, estava 18 graus quando eu saí de casa e disse que não ia esfriar, mas aqui, né? Aqui é frio. Aqui dá uma gelada, né? Mas amém, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo aqueça o nosso coração nessa noite, né? Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do nosso querido irmão Paulo. Declaramos sobre ele, Senhor, a tua graça, a tua bênção, Senhor, de forma poderosa, Senhor, nesta noite. No nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Senhor Jesus, o fluir do Espírito Santo através da vida do nosso querido irmão Paulo, Senhor, em nome de Jesus. Usa ele, Senhor, com poder e autoridade, com graça, e que os nossos corações nesta noite sejam alcançados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Quem está feliz da glória a Deus? Glória a Deus. Amém. É um banquete isso aqui, né? A presença do Senhor, ela se faz viva entre nós. Somos muitos alegres, estamos muito alegres com a presença de cada irmão, cada irmã que está aqui, os visitantes. E eu tenho o privilégio hoje de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Amém. Quem trouxe Bíblia, por favor, pegue. Nós vamos abrir no livro de João, capítulo 8, versículo 36. João 8, versículo 36. Eu vou pedir para os irmãos e as irmãs que mantenham abertas suas Bíblias ao longo de toda a ministração, exatamente no capítulo 8. Eu vou até outro capítulo, mas eu vou voltar no capítulo 8. A gente vai ficar trabalhando sobre ele, tá bom? Amém. Todos acharam? Amém. Beleza. Vamos inclinar nossas cabeças novamente. Vamos conversar com o papai. É assim que eu chamo ele. Nosso Deus. Nosso Deus Todo-Poderoso. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós nos achegamos a Ti. Te damos graças, Senhor, por esse dia, por esse momento tão precioso, em que podemos estar aqui reunidos no Teu nome, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Pai, que privilégio que o Senhor nos concede, estarmos aqui reunidos como uma família, a Tua família. Privilégio incomparável de sermos escolhidos e eleitos em Ti. Pai, te agradeço em nome de Jesus e eu peço, Pai, que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito ministrador, o Espírito Santo, o Espírito que vem do Santo, alcance cada coração que está aqui, pois és Tu, Senhor, que vasculha e conhece o mais íntimo do nosso ser. Pai, que eu diminua para que Tu cresça, que venhamos a diminuir para que Tu cresça em nós, que venhamos a aprender de Ti, porque Tu és bom, Tu és manso de coração, Tu és justo, não há outro como Tu. Senhor, ensina-nos, Senhor, a alcançar a Tua presença. Ensina-nos, Senhor, a desfrutar da Tua presença, do Teu amor. Obrigado, Pai. Obrigado. Te damos graças. Em
Em nome de Jesus. Amém. Jesus ele nos ensina no capítulo 8 de João, versículo 36, ele diz assim: se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos repetir? E a gente, isso aqui é didático para que a gente possa aprender. É muito importante. Se, pois, o Filho vos libertar, eu não estou vendo todo mundo falar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos de novo? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Aleluia. Não fecha a Bíblia, a gente vai continuar, tá bom? Aleluia. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor Jesus fez há 2000 anos atrás, para uma turma mais ou menos do nosso tamanho, ou um pouquinho maior. Ele já era bastante conhecido. E ele era conhecido como o mestre. Ele era conhecido como o rabi, o mestre. Ele era buscado, as pessoas buscavam ele porque ele tinha muita sabedoria. De fato, a sabedoria dele vinha do Altíssimo. E ele expressava com facilidade. Mas tinha acontecido, e se tu virares a página da tua Bíblia, tu vai ver que no começo do capítulo 8 de João, fala de um fato que, se fosse nesse tempo agora em que a gente vive aqui em Porto Alegre, ele passaria na Rádio Gaúcha, na TV Guaíba, no jornal, na Record. Ele passaria na Record, eu não sei os nomes dos programas, mas passaria. Quem olhar aqui vai ser só sobre o fato, daquele fato de uma turma da igreja. Não fiquem escandalizados. Era uma turma da igreja local do tempo de Jesus que ficou escandalizado com Jesus e disse assim: vamos pegar ele e vamos desmascarar ele. Irmãos, eram irmãos da fé, criam no mesmo Deus. Mas o coração deles não estava em Deus. Estava na sua justiça própria. E esses homens da igreja local, que conviviam com Jesus, que escutavam de Jesus, movidos pelos motivos que o maligno faz com que as pessoas se movam umas contra as outras, decidiram pegar uma mulher que estava em adultério e trazer para Jesus julgá-la. E ali então tinham os coroas como eu, tinham jovens como vocês, todos cheios de pedras e possivelmente com boa mira, a ponto de matar, porque é o que está escrito aqui na palavra. Eles estavam se baseando na palavra, em parte, mas eles queriam pegar Jesus no engano, para que ele fosse desmascarado. Eu vou ser mais breve. O que aconteceu? Jesus, quando foi deparado com aquela mulher pega em adultério, mas é estranho, é interessante, eu acho que aquele que estava com ela em adultério corria mais, ou porque não estava junto. É impossível estar em adultério só uma pessoa sozinha, né? Não veio um homem. Possivelmente ele correu, ou certamente eles queriam pegar Jesus no engano, porque era para apedrejar os dois. Mas trouxeram só a mulher. Onde eu quero chegar com isso?
Porque o que levou a mulher a praticar o adultério, a ponto dela ser pega em flagrante e levada a juízo, a julgamento, ela foi motivada pelo pecado. E tudo que a gente vai falar aqui em breve vai nortear sobre o pecado. O que aconteceu? Essa turma da igreja local, baseado na lei, estavam aptos a matar. E Jesus ficou quieto depois da pergunta. O que Jesus fez? Ele devolveu a pergunta para que então aquele, ao invés de ele ser julgado pela pergunta deles, ele julgou os outros, quem estava disposto a matar, porque a lei habilitava eles em parte. Estão me seguindo? Amém. E Jesus diz: quem não tem nenhum pecado, seja aquele que atire a primeira pedra. Ou seja, quem não tem pecado, seja aquele que é limpo diante de Deus. Mate. Começou pelos mais velhos, no caso seria eu, já largava a pedra, já me mandava. E depois os mais jovens, porque olharam, nossa, o mais velho largou, não vou ser eu que, já que ele não se garante. Então, todos foram embora. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Quem é que é o papel do acusador nas nossas vidas, se não é o diabo? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém. Olha a resposta que fecha tudo: Senhor. Ela não chamou ele de rabi, ela não chamou de meu amigo, ela chamou ele de Senhor. E Jesus responde: nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. A pergunta que fica aqui: Jesus estaria apto a julgá-la? Eu entendo que ele se movia nos dons do Espírito. Ele foi cheio do Espírito lá no batismo. Lembra que veio uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi cheio do Espírito e ele se movia nos dons do Espírito. E um deles é o dom do discernimento de Espírito, sabedoria, de revelação. E ele reconheceu o coração daquela mulher. E ele viu, ele percebeu que, sendo ele Jesus, o coração dela estava arrependido. Para aqueles acusadores, os acusadores, eles não estavam se importando se ela estava arrependida ou não. Eles queriam executar a pena. Basta. Mas glória a Deus, que Deus se compadeceu de mim e de ti. Deus se compadeceu de nós a tal ponto que Ele enviou o seu Filho para que conheçamos de fato a misericórdia de Deus, para que conheçamos de fato Deus compassivo. Tremendo isso. E essa história, ela não saiu nos jornais, ela foi de boca em boca e correu cidade afora. E as pessoas queriam: eu tenho que conhecer esse rabi, eu preciso conhecer esse profeta. É muito diferente. Ele fala com poder.
Então agora a gente vai lá para João, mesmo capítulo, versículo 21. Versículo 21 diz assim: dá a impressão de que Jesus já estava bem à vontade quando ele disse essas palavras aqui. Bem à vontade no sentido de qual? Eu vou ter que revelar para a turma, para os meus irmãos na fé, de fato, que eles nunca ouviram. Ele disse assim: de outra feita, lhes falou e disse: eu vou embora, vou retirar-me, e vocês vão me procurar. Mas vocês vão morrer, vão perecer nos vossos pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Primeiro, eu vou me retirar. Agora que a gente achou um rabi top, que vale a pena a gente sair lá da cidade que a gente está, vir até aqui para escutar, e ele diz que a gente vai morrer nos nossos pecados. Então, seguindo. E para completar, ele disse que para onde ele vai, a gente não pode ir. Quer dizer que não tem nem como buscar ele. Aí eles começaram a se perguntar. Eu te perguntaria, eu me perguntaria. Eu diria assim: será que por acaso ele está com a intenção de se matar? Ou por que ele está dizendo que onde eu vou, vocês não podem ir? É a pergunta seguinte. Jesus prossegue. Ele diz assim: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Bom, se a turma ficou ainda mais interessada ainda. Esse mestre tem muito o que dizer. Mas ele falou que a gente vai morrer nos nossos pecados. Mas a gente está buscando ele exatamente para que a gente possa nos firmar em Deus e sermos salvos. Aí ele explica, versículo 24. Lembra? Ele disse que ele é lá de cima, ele não é daqui de baixo. E ele não é desse mundo. E aí por isso ele diz assim: por isso eu disse para vocês que vocês vão morrer nos vossos pecados. Por quê? Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Para aquela turma, para aqueles irmãos daquela época, ouvirem isso, era muita revelação. Assim como teve uma outra passagem de Isaías 61. Era muita revelação, mas eles continuavam interessados. Eles não saíam. Porque se vocês não crerem que eu sou, que Jesus é o eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Então alguns lhe perguntaram: quem é tu? Sim, porque esse assunto já começou a ficar fora do normal, do esperado. Jesus responde: que é que desde o princípio eu tenho lhes dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e a lhes julgar. Porém, aquele que me enviou, ele é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digam ao mundo. Eles, porém, não estavam compreendendo que ele estava falando do Pai. Disse-lhes Jesus então: quando levantarem o Filho do Homem, então vocês saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Vocês podem estar se perguntando: bom, onde é que vai chegar? Lembra que aquilo que eu fiz questão que todos repetissem? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Guarda. E ele completa aqui no versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram. Muitos creram. Mas a minha igreja se dividiu. Disse Jesus aos judeus que tinham crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos.
Lembra que Jesus estava trazendo uma palavra um tanto diferente daquilo que eles estavam acostumados a ouvir. Mas Jesus estava dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra, e então vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E aí então, ali, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Alguns disseram assim, lembra que eles tinham crido em Jesus, mas alguns começaram a dizer assim: mas vem cá, por que está falando de liberdade? Nós somos livres, não somos escravos. Responderam eles: nós somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Olha o que eles responderam: jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes que seremos livres? Eram irmãos na fé, criam no Deus, em Deus Todo-Poderoso, congregavam, não se percebiam como escravos, mas Jesus deixou bem claro para eles: se vocês não guardarem minhas palavras, verdadeiramente vocês não serão meus discípulos, mas aquele que guarda as minhas palavras é o que é meu discípulo. Entretanto, eles usaram um exemplo aqui, que é Abraão. Somos filhos de Abraão. Lembra que Abraão, até chegar a essa data em que está acontecendo isso, o povo de Israel passou por muitos períodos de escravidão. Muitos. Um longo período de escravidão no Egito, um longo período de escravidão na Babilônia, um longo período de escravidão pelos sírios, um longo período de escravidão, e assim sucessivamente, até estarem prisioneiros, reféns, escravos de Roma. Eles não conseguiam ver que eles estavam escravos. E essa é a sutileza do maligno. Essa é a sutileza do maligno. Aquele que escraviza e o escravizado não se percebe que não é mais livre. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu diz que a gente vai ser livre? Jesus então replica: na verdade, vos digo que todo que comete pecado, vou voltar, todo que comete pecado é escravo do pecado. Lembra que importa que nós adoremos ao Pai em espírito e em verdade. E uma das principais coisas que nos separam de Deus são nossos pecados. Separam, impedem as nossas orações de chegarem a Deus, impedem de conhecer o Senhor e Ele responder a nós. Jesus diz: na verdade, digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Por isso que ele diz assim: por isso eu vos disse, no 24, por isso eu vos disse que vocês vão morrer nos vossos pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. O pecado nos separa de Deus, e o pecado é uma escolha. Vocês podem estar pensando, assim como eu penso seguidamente, como não pecar? Graças a Deus, Ele nos enviou o Espírito Santo. Ele alcançou, Jesus ele alcançou nesse momento aqui, ainda não, mas ele veio a alcançar com a morte dele, a morte na cruz, quando ele se entregou por nós, estando ele difamado como quem rouba entre dois ladrões, mas sem pecado, difamado porque inventaram acusações falsas sobre ele. Mesmo assim, ele se entregou, e o sangue dele nos redime de todo pecado, e o sangue dele nos cura, o sangue dele nos libertou. Portanto, se passa pela mente de cada um de nós aqui agora,
É ruim, hein? Está difícil. Pecar é, nesse mundo vil, pensa bem. Quando é que tu viu, pastor, nesse último mês, aparecer na TV Gaúcha, ali, uma mulher sendo apedrejada porque adulterou? Tu vê que o nível era mais estrito. Dificilmente havia roubo, porque os que roubavam acabavam na cruz, como aqueles que estavam lado a lado de Jesus. A gente não tem visto nenhum crucificado. Naquele tempo, era bem difícil. Ou é mais difícil hoje? Eu acho que é mais difícil hoje. Bem mais difícil. Porque aquilo que parece ser fácil de fazer não vai ter consequência. Cada vez se faz mais. Pecar. Peca-se a rodo. Mas isso não muda a palavra. E não muda a nossa condição. Nós, como povo escolhido de Deus, povo eleito de Deus, os filhos e filhas de Deus, nós somos exemplo para esse mundo. Na verdade, eles dizem que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Tem uma passagem aqui em Romanos 16. Podem ficar em João 8, tá? Se vocês quiserem fazer pergunta, a gente é um bom momento. João 6, 16. João 6, 16. Diz assim: o apóstolo Paulo ele pergunta para nós: vocês não sabem que daquele a quem vocês se oferecem como servos para a obediência, para esse mesmo a quem vocês obedecem como servos, vocês são servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque antes, como escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertos do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Essa é a escolha que a igreja faz. Rejeitar o pecado para ser servo da justiça. Quem é a nossa justiça? É Cristo Jesus. Jesus se fez justiça por nós, por ti e por mim, por cada um de nós naquela cruz. Ele se fez justiça. Não seria pelo meu bom viver, pelo teu bom viver que te tornaria justiça, mas é por Ele. Tudo é por Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Todas as coisas são assim. Na verdade vos digo: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus, mesmo dizendo isso, e sabendo que Ele estava em meio a pecadores, irmãos na fé, crentes, pecadores, Ele disse: não esmoreçam, não desanimem, porque eu vou ao Pai, eu vou rogar ao Pai para que Ele envie para vocês o Consolador, o Espírito da verdade, que lhes ensinará tudo e que vos fará lembrar tudo que lhes tenho dito. Para quê? Para que vocês não pequem, para que vocês não errem, para que vocês não venham a ser condenados. Amém? E ele disse assim lá em João 16, ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Lembra que ele disse lá em João 8? Eu sou lá de cima, vocês são desse mundo. Eu não sou desse mundo.
E ele disse assim: importa que eu vá, porque se eu for o Consolador, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviá-lo. Aleluia. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. No momento em que ele disse aqui: por isso eu vos disse, em João 8, 24, por isso eu vos disse que vocês vão morrer nos vossos pecados, porque se vocês não crerem que eu sou, que Jesus é o eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. E ele diz aqui: o Espírito Santo vai convencê-los, vai nos convencer do pecado, porque vocês não creem em mim. Graças a Deus que a palavra de Deus alcançou as nossas vidas. Graças a Deus que a palavra de Deus, que a palavra de Cristo Jesus alcançou os nossos lares e fomos libertos, somos salvos. Amém? Não mais há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. E a justiça, porque ele disse assim: eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. São dois versículos que completam um ao outro. Versículo. E tu só encontra no livro de João. Tudo isso que ele está falando só encontra no livro de João. Por isso que é bom a gente debruçar em João e ler, juntar, para conseguir entender o que os irmãos da época estavam escutando e não tinham vivenciado, mas a gente já sabe o desfecho. Cabe a nós desfrutar como herança. Herança, desfruta. Herança recebida. Oh, que herança recebida. A vida eterna, a libertação, a palavra de confirmação de que aquele que crê no eu sou em Cristo Jesus tem a vida eterna. Ele é o verdadeiro libertador. Amém? É muito lindo que ele completa. Então, eu vou reler aqui. João 8, versículo 34, ele diz assim: na verdade digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Nós não fazemos ideia do que é escravidão, porque já desfrutamos de um momento de liberdade em Deus. Deus nos deu, nós temos a oportunidade de desfrutar. Nós não sabemos o que é viver escravos. Nossos antepassados, um século e meio atrás, conviviam com isso, com a escravidão. Graças a Deus que encerrou. Graças a Deus. Mas no tempo de Jesus era normalíssimo conviver com escravos, seja por aqueles países que invadiam, no caso ali de Israel, entrou Roma e escravizou a moda romana. Não era exatamente a escravidão como em Babilônia, como em Egito, mas era um modo de escravidão. A ponto de também as pessoas, quando ficavam muito endividadas, que o dinheiro ficava tão escasso que eles vendiam o que tinham, e quando não tinham mais o que vender para pagar, eles se tornavam escravos, até o ponto de escravizar os próprios filhos. Eram dados como escravos. Então, nós não vivemos isso, graças a Deus. Nós vivemos um tempo que aparentemente é mais difícil, mas parece mais fácil. Não sei se a gente queria viver naquela época, porque a gente está dominando bem esse momento, né? E agora ele vai dizer uma frase aqui que para aquela época, para aquelas pessoas, eles entendiam com facilidade. Nós hoje temos um pouco mais de dificuldade de entender que é João 8,31, que é a continuação que eu estava falando. Na verdade, digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
O escravo não fica sempre na casa. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Vamos voltar. Por que será que ele disse isso? Porque entendia que os escravos estavam na casa a serviço, mas não permaneciam na casa. Por quê? Porque não eram da família. E o filho, sim, para sempre. Quando ele coloca aqui, ele atrela pecado e redimido, justificado, como filho, pecado, escravo, redimido, justificado, filho. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Vamos entender uma coisa. Nós vivemos num planeta chamado Terra, em que jaz o maligno, que domina os seus principados e potestades. É como que o planeta Terra fosse um grande presídio. Um grande presídio, onde todos são livres para pecar. A liberdade de pecar. Pode pecar à vontade, quanto quiser. Está certo? Não. Mas poder pode. A questão é, tornando-te escravo do pecado, aprisionado pelo pecado, a terra, que é um grande presídio, nos mantém retidos aqui. Lembra que Jesus disse? Eu não sou daqui de baixo. Eu não sou aqui do presídio. Vamos considerar assim, não quero chamar mal a terra de presídio, ok? Eu não sou aqui do presídio. Eu sou lá de cima, do céu, da liberdade. Vocês são desse mundo, aqui do presídio. Vamos considerar assim, tá? Eu não sou daqui, eu sou de lá. Então, o escravo não fica sempre na casa. Mas o filho, sim. O nosso direito é estar nas regiões celestiais. O escravo, ele tem, lembra aquilo que Jesus disse? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Todos têm o direito de acessar a Deus. Mas o pecado nos separa de Deus. E ele diz: se o filho te libertar, verdadeiramente tu vai ser livre. A nossa ocasião, a nossa oportunidade que a gente tem em Cristo, ela é única. Não terá uma outra oportunidade, porque nós temos uma vida. Nós temos uma vida. A oportunidade de estar e buscar o Senhor e de se render a Ele é única. Ele é o libertador. Ele é o que nos redime do pecado. O pecado, como diz a Escritura, ele jaz à porta. Está lá quando Caim, antes de Caim matar Abel, Deus veio para Caim e disse para ele cuidar, porque o pecado estava à porta. Cabia a ele escolher ou não escolher. Cabe a nós escolher. E a liberdade cabe a cada um. Portanto, se o Filho te libertar, verdadeiramente tu vai ser livre. Não duvida de que o Senhor quer a tua libertação. Não duvide. Lamentavelmente eu já conheci várias pessoas que entendem que eles não são dignos de Deus, que Deus não olha para eles, que Deus não tem amor por eles. Mas Deus ama a todos. Deus quer que todos venham a ser salvos. Portanto, hoje é um dia da gente se libertar
daquilo que nos aprisiona. E os pecados ficam a cargo de cada um, de se entregar, e nós teremos aqui agora um momento de refletir, de eu poder orar e se entregar ao Senhor. E até eu diria assim, até mesmo, ore por aquelas pessoas que vêm à mente, para que elas também alcancem o mesmo entendimento. Todos nós carecemos da libertação que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, Senhor, para que Tu venha, Senhor, com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua graça, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, Tu és Senhor das nossas vidas. Nós cremos que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, e que Ele derramou o sangue dele, que nos redimiu, que nos livrou, que nos pagou as nossas dívidas. Pai, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, Senhor. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, apaga os nossos pecados, apaga do livro da vida. Ó Senhor, te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Conduz-nos, Senhor, conduz a nós e as pessoas das quais estamos orando, para que elas tenham liberdade, que elas possam vir com um coração sincero e se entregar a Ti, Senhor, e Te reconhecer que Tu és o Eu Sou, o Todo-Poderoso, que Tu tens, que Tu queres, Senhor. Em nome de Jesus, recebe-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, recebe-nos, Senhor, como Teus filhos, Tuas filhas, redime-nos, Senhor, de toda e qualquer condenação. Auxilia-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, a perseverarmos a mais um dia, a cada dia, a Te seguir, a Te buscar e a sermos transformados segundo a Tua imagem e a Tua semelhança. Que venhamos, Senhor, a sermos como luzeiros Teus, como representantes Teus fiéis aqui nessa terra. Que muitos mais venham a ser rendidos. Oh Pai, usa-nos, Senhor, para que muito mais almas, Senhor, sejam salvas, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, irmão. Amém, glória a Deus. Irmãos, pode sentar um minuto. Aleluia. Nós não combinamos, mas a palavra veio. É uma continuação aí da célula de quinta-feira, né? Quem estava na célula de quinta-feira, né, pegou aí os versículos todos que a gente leu aí, né? Glória a Deus, né, pela mensagem, né, que é tremendo, né? Quando o Espírito Santo ele opera tudo e em todos, né? Opera tudo em todos, gerando essa conexão, né, dos textos bíblicos, das mensagens, daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente está compartilhando, né? E glória a Deus. Irmão, não dá para vacilar com o frio aqui, né? Tem que trazer os casacos extra, né? Mas glórias a Deus, irmãos, né, pela palavra que hoje, pela fé que gerada em cada um de nós. Uma coisa importante que nós temos que ter convicção e ter essa clareza, né? O que gera libertação é a palavra. A palavra de Deus que gera libertação no nosso coração, né? É pela palavra que nós somos libertos, né? A gente é liberto aqui, não tem entendimento. Então, às vezes não é com gritos, alaridos, não. É a palavra acessando o nosso coração, consolidando o nosso coração, né? Gerando, aleluia, gerando edificação, libertação, transformação. Amém? Glória a Deus. Queridos, quero lembrá-los dos nossos compromissos da semana, as salas de oração, né? Nós temos sala de oração à meia-noite, 3 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã. Depois tem meio-dia, 13 horas, 15 horas,
18 horas, 19 horas, 21 horas e 23 horas. Tá? São 14 horários de sala de oração. Quem ainda não está no grupo, pede para entrar no grupo lá para poder ficar acessando os links. A hora que pode entrar, entra no grupo de oração. Tem irmãos de diversas igrejas do estado, fora do estado, aqui do Brasil e fora do Brasil, participando das salas de oração. E tem sido uma bênção, a gente poder estar ali compartilhando esse tempo de oração. No sábado, ainda não é no jejum, sábado que vem? Não. Ou já é? Não. É 20? É no outro? 26. Sábado que vem. 26, né? Semana que vem, sábado que vem. É isso aí, então. Então, irmãos, sábado que vem, né? Começa o nosso jejum de 24 horas, jejum e oração, né? Então a gente compartilha o link lá, né? E os irmãos escolhem, cada um escolhe o seu horário para orar. E da meia-noite de sexta para sábado, até a meia-noite de sábado para domingo, nós estaremos ali conectados em oração e jejum, né, irmãos? Não morre, não. Ficar 24 horas em jejum não morre, tá? Não morre, né? A gente dá uns calafrios, dá umas tonturas, mas não morre, tá? Léo, não morre. 24 horas de jejum e oração. Está precisando dar uma alavancada na tua vida, uma virada na tua vida, né? Te propõe a jejuar, queridão, né? Nem só de pizza viverá o homem, nem só de X churrascada viverá o homem, né, Léo? Mas nós temos que buscar a presença do Senhor, então, em nome de Jesus, né? E já aproveita que isso vai fazer bem até para a tua balança, né? Vai fazer bem para a balança, vai diminuir até um pouquinho de quilo aí, né? Quilo eu não sei, mas umas gramas, né? Faz bem até para a tua saúde, vai fazer bem, né? Então, olha, 24 horas de jejum e oração, irmãos. A gente tem vivido, experimentado cada coisa fantástica. Só que é triste às vezes a gente viver isso sozinho, sem experimentar mais gente junto. Não, nós temos que compartilhar isso com todo mundo, né? Temos que viver isso todo mundo junto. Então, eu te desafio a jejuar às 24 horas, em nome de Jesus, e a estar ligado na oração lá, às 24 horas lá, ouvindo os irmãos, né? Orando com os irmãos, pegando um horário, te comprometendo com um horário, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho certeza absoluta, se você fizer o propósito, alguma coisa na tua vida vai mudar, com certeza absoluta. O sobrenatural de Deus, ele é real. Amém? Quarta-feira, eu acho que essa quarta-feira, se é no mês de janeiro, vai ser online, que o irmão Moacir e a Sandrinha estão viajando, né? Eles estão tirando férias aí, glória a Deus por isso, né? E quinta-feira, célula Menino Deus, tá de vento e poupa, né? Em nome de Jesus, cada vez mais avançando, em nome de Jesus. E no domingo nós temos culto novamente aqui. Pastora Daiane vai estar pregando aqui domingo que vem, né? Oh, glória a Deus, né? Vai estar pregando aí em nome de Jesus. E vai ser uma bênção, irmãos. Quero agradecer a visita do nosso irmão Vaguinho, né? Da irmã Francine, né? São semelhantes, né? Francine, né? O Benjamin, né? E a irmã é a Marilene. E a Marilene e a Marilene. A Marilene, que é a mãe da Márcia, né? Que volta semana que vem. Em nome de Jesus, está se recuperando da cirurgia. Semana que vem está aí. E a Marilene, né? Que é a mãe do Vaguinho, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estou esquecendo de mais um. Não estou esquecendo de nada, né? Feliz também de vir aqui a Fabiana. Isso, e o Alexandre. Então aí, segunda semana, glória a Deus pela vida de vocês. Grandes coisas tem o Senhor para fazer na vida de vocês aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? O Ronaldo, primeiro culto, Ronaldo. O primeiro culto, depois, né? Teve uns tempos doentes aí, né? O soldado estava ferido, mas Deus curou ele aí, está sadio agora, em nome de Jesus aí, tá
animado com o Senhor, glória a Deus. Você esteve na célula essa semana e hoje está no culto aí, para honra e glória do nome do Senhor, né? Glória a Deus pela vida de todos. Vamos orar, irmãos, e agradecer ao Senhor por mais esse culto. Fique de pé em nome de Jesus, aleluia. Agradecer a vida do irmão Paulo aí, que se dedicou para nos trazer esse banquete na palavra do Senhor hoje, né? Glória a Deus pela vida do irmão Paulo. Queremos orar também por ele. E temos que orar como igreja pelo Léo. Estava esquecendo disso, ó, Léo. Vem cá, Léo. Vem cá. Temos que orar pelo Léo. Léo fez aniversário. Léo. Muito bem, Léo. Amém. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, esse culto que o Senhor ministrou no nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Vaguinho, Senhor Jesus, esteve aqui hoje, nós abençoamos a vida dele, a casa dele, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Também te agradecemos pela vida do irmão Paulo, Senhor, que hoje ministrou a tua palavra. Abençoamos a vida dele, a casa dele, a família dele, em nome de Jesus. E nós também queremos liberar, Senhor, palavra de bênção sobre a vida do Léo, que esteve de aniversário esta semana. Nós abençoamos o Léo, Senhor, em nome de Jesus, declarando, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, sem medidas, sobre a vida do Léo, Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós queremos, Senhor, declarar sobre a tua igreja uma semana abençoada, uma semana de provisão do céu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.